Graça e paz, querido ouvinte. Estamos aqui hoje para fazer um comentário sobre os recentes acontecimentos envolvendo o reverendo Augustus Nicodemos Lopes. Recentemente, o reverendo Augustus Nicodemos, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja, deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo e tem sido acusado desde então de dizer que pentecostais e neopentecostais só têm interesse de abrir os seus templos por causa de dinheiro para buscar arrecadação dos dízimos, das ofertas dos fiéis. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. O primeiro ponto que nós gostaríamos de lembrar é que o 9º mandamento, podemos ler lá em Êxodo, capítulo 20, diz que não devemos levantar falso testemunho contra o nosso próximo. A palavra de Deus é clara. Jesus lembra disso depois. O pai da mentira é Satanás. O cristão vive segundo a verdade. A partir do momento que nós fazemos uma afirmação sobre alguém sem termos conhecimento do que foi dito, quando nós tentamos criticar alguém sem saber o que essa pessoa de fato falou, nós estamos desobedecendo ao 9º mandamento, de não levantar falso testemunho. É fato que na palavra de Deus nós temos diversas advertências a respeito de popularmente conhecidos como lobos em pele de cordeiro. Os falsos profetas e os falsos mestres, eles sempre existiram e sempre vão existir. Eu leio para os irmãos uma passagem do profeta Jeremias, em que ele traz uma palavra de Deus contra os falsos profetas de maneira específica. Jeremias capítulo 23, a partir do versículo de número 13. Viu uma coisa imoral entre os profetas de Samaria. Eles profetizavam da parte de Baal e desviavam o meu povo Israel. Mas vejo uma coisa horrível entre os profetas de Jerusalém. Cometem adultérios, vivem falsamente e incentivam os malfeitores para que não se convertam de sua maldade. Eles têm sido para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: darei a eles comida amarga e lhes farei beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos profetizam enchendo-vos de ilusões. Falam da visão do próprio coração, não da boca do Senhor. Até o versículo 16. Nós vemos aqui que o problema que nós conhecemos hoje não é novo. Na época do profeta Jeremias já existia o problema daqueles que profetizavam segundo o próprio coração e não segundo o Senhor. Será que nós somos tão prepotentes a ponto de acharmos que esse problema não existe hoje? A ponto de acharmos que não existe nenhum falso profeta? Pelo contrário, a experiência nos mostra que talvez o número dos falsos profetas seja maior do que o número dos profetas fiéis. Talvez o número de mestres e pastores falsos seja maior do que o número de mestres e pastores fiéis à palavra. O profeta Jeremias, mas agora mais para o início, no versículo 2, no capítulo 23, traz uma palavra do Senhor, uma palavra contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não cuidastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, diz o Senhor. Não podemos ser ingênuos. Existem falsos profetas no nosso meio. Existem pessoas que vão enganar o povo de Deus. Eles sempre existiram, sempre vão existir. Judas, na sua carta, faz uma advertência muito contundente contra aqueles que estão infiltrados na igreja. Lá nos versículos 3 e 4 da sua carta ele escreve: Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas, porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Teologicamente, nós temos um tema aqui. Todo falso profeta se abstém de chamar o povo ao arrependimento. Ele não trata o pecado como um problema. Nós devemos julgar, sim, toda e qualquer palavra que chegar aos nossos ouvidos, seja de Augustus Nicodemos, seja de qualquer outro pastor. Devemos analisar conforme as Escrituras Sagradas. Por isso eu digo,
Reverendo Augusto de Nicodemos não está certo porque ele é um pastor presbiteriano, e não está certo porque ele é o Augusto de Nicodemos. Ele está certo porque ele falou a verdade. E aquele que ler com cuidado, com atenção, com honestidade a entrevista que ele concedeu, vai ver claramente que em nenhum momento ele generalizou nenhuma informação e nenhuma acusação contra os nossos irmãos pentecostais, nem mesmo contra os neopentecostais. Mas ele denunciou aquilo que todos nós sabemos que existe no nosso meio. Existem, sim, falsos pastores, falsos profetas e falsos mestres que estão enganando o povo e que só se importam com a arrecadação. Não devemos nos calar diante do erro e da mentira. Ele deve ser denunciado e aqueles que estão no erro devem ser chamados sempre ao arrependimento. Não podemos ser coniventes, não podemos transformar a graça de Deus em libertinagem. Por último, irmãos, gostaria de deixar uma instrução de Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Em sua primeira carta, no capítulo 5, a partir do versículo 17 até o 19, lemos a seguinte orientação: os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, porque a Escritura diz: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero, se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Os homens de Deus, presbíteros, pastores, que se empenham para ensinar o povo, eles não devem ser tratados como intocáveis pela sua reputação, mas devem ser respeitados pela reputação que eles construíram ao longo de uma vida de serviço à causa do reino de Deus. Eu creio que o reverendo Augusto de Nicodemos se enquadra muito bem nessa categoria de presbíteros fiéis, de pessoas que ensinam o povo de Deus. Por isso, meus irmãos, no mínimo, ele merece respeito. 2 ou 3 testemunhas são pessoas que, no mínimo, tiveram contato com aquilo que foi falado. Para se acusar, devemos, inicialmente, conhecer o objeto da acusação, para não cairmos, como mencionamos lá no início, em desobediência ao 9º mandamento, de não levantar falso testemunho. Que Deus nos abençoe, tenhamos cuidado, que possamos ter clareza de pensamento nesses dias tão difíceis que temos vivido, em que a verdade é atacada de todos os lados. Que a palavra de Deus seja realmente o guia dos nossos caminhos e que o Senhor nos ajude a desvendar, a contemplar as maravilhas da Bíblia Sagrada.